Sejam bem-vindos a mais esse podcast. E sabe o que é? A Igreja Mórmon, quem ficou lá um tempo, né? Bastante. Sabe que lá fala bastante de obediência, né? Se eu não me engano, aquele livro... Será que é utilizado ainda aquele livro para membros novos, nas aulas de para membros novos, que chama Princípios do Evangelho mesmo, né? Era o livro, né? Não sei se ainda é utilizado, aquele que tinha não lembro que tinha na capa, meio marronzinha, né? E, nossa, quantas vezes eu dei aula utilizando aquele manual, mas nem lembro direito. E eu lembro que uma das primeiras aulas, ou alguma aula que tinha lá, era obediência, né? E a igreja fala muito isso, obediência. E logo para os membros novos, prestem atenção que bacana. Bacana, né? Não tem nada de bacana nisso, né? No teor de tudo, não tem nada de bacana, né? No que a gente vai falar aqui. Porque eu estava lembrando aqui que nesse livro, Princípios do Evangelho, que era utilizado, eu não sei se é ainda, tá? Mas era utilizado para a aula para membros novos. Nesse capítulo, né? Que era o manual do professor para poder ensinar o pessoal lá. O capítulo que chamava-se Obediência. Era para ensinar sobre obediência para membros novos. E tem uma parte, um parágrafo, isso eu não esqueço. Não tenho mais esse livro, não vejo há muito tempo, há muitos anos não vejo mais esse manual aí. E eu lembro que tem um parágrafo, né, dentre as coisas que estão escritas ali no capítulo Obediência, tá mais ou menos assim, ó. É melhor obedecer a Deus por medo do que não obedecer. A gente tem muitas reflexões para fazer sobre isso hoje, tá? É complicado porque aí as pessoas ficam falando que eu fico repetindo certas frases aqui, mas sei lá, parece que é tudo a mesma coisa. A gente sabe que todo ano na igreja, por exemplo, isso aí fazia até muitos anos atrás, eu lembro, sempre rodava a mesma coisa. Você utilizava um manual e tinha todas as aulas para o ano inteiro, aí quando voltava o outro ano, eram as mesmas aulas, utilizava-se o mesmo manual, então todos os anos repetia a mesma coisa. Aí saiu até aquele negócio que, não sei se foi Hinckley que falou, alguém que falou aí, depois vocês me lembram, eu não lembro, eu tô esquecendo as coisas e que ótimo, né? Alguém que falou assim, a repetição faz parte do aprendizado, né? E que é isso que tinha muito lá, né, na Corporação Mórmon, muita repetição. Mas esse parágrafo específico do manual para a aula de membros novos, da parte obediência, né? Melhor obedecer a Deus por medo do que não obedecer. Eu nem estou falando que quem gosta de Deus e acha que é interessante obedecê-lo, né, de alguma forma, ou tem um Deus lá em cima e preciso fazer coisas certas porque estarei obedecendo a ele. Tem gente que, independente da igreja Mórmon, ou qualquer outra, até fora, tem gente que acredita dessa forma e tá tudo certo, porque você é livre para acreditar e ter na força que for que tá regendo você ali, se você sente que tem algo assim, né? E quando se usa essa expressão, né, numa seita religiosa, onde a pessoa está entrando ainda para membros novos, olha pessoal, estamos falando sobre obediência e é melhor obedecer a Deus por medo do que não obedecer. Então é gratuito. Tipo assim, eu obedeço a Deus ou não? Mas é melhor obedecer mesmo que eu tenha medo, né? O medo é o seguinte, é aquele Deus vingativo, é aquele Deus maldoso que vai estar lá. Deus maldoso é até ruim falar isso, né? Porque eu sei que parece uma coisa ruim falar isso, mas eu tô falando do Deus que tem dentro da Corporação Mórmon, né? Aquele chamado Pai Celestial. Uma vez eu procurei na Bíblia, tem falando Pai Celestial. Só que a Corporação Mórmon adotou isso, né? Como tratar Deus lá. Então hoje, saindo da igreja, dá para ver que o Deus Mórmon ele faz acepção de pessoas, ele parece ser vingativo. Poxa, eu saí com a minha namorada um dia e a gente ficou mais tempo à noite juntos. Poxa, já é um jovem que já quebrou os padrões dele. Então, na cabeça daquele jovem ensinado, poxa, e agora, o que Deus vai fazer comigo?
Porque eu errei, agora eu vou ter que sofrer alguma coisa. Muita gente pensa assim. Aí você chega lá na igreja, uma das primeiras coisas que você aprende, né, falando de obediência, pô, é melhor você obedecer a Deus por medo do que eu não obedecer, hein, bicho. Aí a pessoa fala, nossa, tô com medo, agora tem que obedecer. Tá vendo? Tá vendo como mexe com a cabeça? Tô com medo. Aí eu venho aqui, que é o que as pessoas falam que eu tô repetindo, aí eu venho aqui e falo assim, olha, lá a igreja trabalha por coerção e medo com as pessoas. Tá vendo? É isso. É isso. Não é só Lúcifer ficar olhando no olho lá no templo e falar que você vai estar nas mãos dele se não fizer tudo que a igreja Mormon pede. Não é só isso. É, entre outras coisas, até numa simples aula de membros novos. Lá na parte de obediência está escrito, eu lembro disso. Isso me marcou muito. Olha, é melhor obedecer a Deus por medo. Olha só, é melhor obedecer a Deus por medo. Por que falar isso? Por que mencionar isso? Porque você tem que ter um medo. O Deus Mormon, você tem que ter muito medo para seguir certinho. Você sabe disso. Você que foi membro da igreja por muito tempo, você sabe disso. É um Deus que te deixa com medo dele. É pesado o que eu tô falando? Pode parecer, mas é o que acontece. Sabe? Ai, não dei o dízimo. Nossa, você fica tão culpado que você começa a achar que Deus vai castigar. E se acontecer alguma coisa, você fala, é castigo porque eu não estou fazendo isso. Caramba, é um Deus que castiga pra caramba, hein? E aí? Será que é assim mesmo que funciona? É complicado isso, pessoal, porque por mais que a gente fala, é umas coisas que tem lá dentro. Tá? E as pessoas que sempre falam pra mim, oh, saiu da igreja e esquece. Não vou, porque isso aí tem lá dentro. Vivi 40 anos lá e eu tenho direito de falar. E eu sei que é dessa forma. Hoje eu entendo, o Deus Mormon é para que você tenha medo. É lógico, vai vir passapanista, às vezes apologista da igreja, não, mas tem que ter mesmo o Deus tenebroso. Eu sei, mas calma aí. Pô, pra você chegar pra um membro novo e falar assim, oh, obedeça a Deus por medo, hein, bicho? Caramba, cara, ele já começou na igreja com aquela coisa. Puxa, se o bispo me chamar, se der alguma coisa, se um dia eu não conseguir pagar o dízimo, aí falaram pra mim, pra eu vir limpar a capela e eu não consegui limpar a capela. E aí? Onde você tá? Tá na roça então, né, pelo jeito, porque um Deus desse, não é verdade? Eu vou dar o título desse podcast exatamente disso. É melhor obedecer a Deus por medo do que não obedecer, tá? Eu vou dar um nome para esse podcast. Eu já falei para vocês que, mesmo quando eu estou gravando, ainda não tem um nome preparado, né, pro episódio. Então eu vou deixar esse nome, tá? É melhor obedecer a Deus por medo do que não obedecer. Vai se chamar esse episódio. Porque tá vendo? Aí, quando você vê alguém, Vânia, o Tom, alguém falando que a igreja Mormon realmente te coage, né, por coerção e medo, porque é isso aí. Você tem que temer o Deus Mormon sempre. Então você sempre está devendo. Tudo que você fizer ainda não é o suficiente. E se você errar, você ainda vai levar uma lambada brava, entende? Porque o Deus Mormon vai te dar alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. Se não for alguma coisa que você vai sentir, algum líder vai te chamar e vai falar alguma coisa. Olha, acabou comigo o que o bispo disse. Quantas vezes eu já vi gente sair de sala assim? Tá vendo? Acontece. Isso tem dentro da corporação Mormon. Mas agora, você que saiu da igreja, que me acompanha sempre aqui, as pessoas às vezes perguntam, não, fale mais das vantagens de sair da igreja. Pô, uma delas é essa, poxa. Você não precisa mais viver com medo. Tudo é uma punição. Tudo é uma punição. Uma vez em terapia, né, como psicanalista, às vezes as pessoas vêm até o consultório, eu lembro de uma pessoa que falou assim, eu saí da igreja que eu frequentava e quando eu tomei a primeira taça de champanhe, eu passei o dia todo no seguinte, depois achando que ia acontecer alguma coisa que Deus ia me castigar. Cara, olha a cabeça que fica a pessoa. É uma reconstrução de pensamento, de ideais, de cultura que você tem que fazer dentro de você depois que você sai de uma corporação como a Igreja Mormon. Por isso que não é fácil. Pessoas saíram, por exemplo, faz 3, 4 anos que eu saí da corporação, da Igreja Mormon. Ainda eu sinto um monte de coisa, pô, ainda eu fico olhando pra mim, cadê os garments? Tá aqui, poxa, me protegia. Fica na cabeça. Te prende. E não tem prisão maior do que te prender pelo que você pensa e o seu interior, né? A sua maneira de estar seguro. Pô, eu só posso estar seguro se eu obedecer o Deus Mormon. Então quer dizer que se um dia
eu falhar com minhas ofertas ou coisa assim, o bispo me chamar, eu já estou devendo. Já estou passivo de sofrer algo. Cara, que é isso? Quem que vive dessa forma? Para quem acredita em Deus, realmente tem um Deus lá em cima, tal, para quem acredita, ele não deve ser tão ruim dessa forma. Como a corporação prega a ponto de falar assim, é melhor se obedecer Deus por medo do que não obedecer. Caramba, cara. Olha a frase forte que fala para um membro novo lá dentro. É complicado, mas eu peço para que vocês pensem muito nisso. Pensem nisso. Você que está estudando sobre a corporação Mormon, isso acontece. As primeiras aulas que tinha, não sei se utiliza o mesmo manual, mas era assim. Se você ainda está em cima do muro, poxa, não é eu que quero tomar decisão para você, mas você tem muita coisa para você colocar em jogo da corporação Mormon aí para tomar sua decisão. E se você já saiu, essa é mais uma das vantagens que a gente já viu, poxa, de sair de uma seita e de você saber, controlo minha própria vida, posso ser uma pessoa boa porque eu quero e tenho as minhas maneiras de fazer. E se acredito num ser superior, um Deus, alguma coisa lá em cima, fora de qualquer igreja, acredito que ele está lá e preciso fazer algo para obedecer a alguma força, beleza, você pode fazer e criar os ditames da qual você vai praticar em sua vida e falar, eu sei como agir bem, sem ninguém precisar falar. E não tenho medo por causa disso. Posso fazer sem medo e porque realmente eu quero fazer. Essa é uma das liberdades quando você sai da corporação. Beleza, pessoal? Acho que foi legal a gente bater um papo sobre isso, muito importante, um assunto muito importante, obediência, a maneira que é ensinada dentro da corporação Mormon, viu? Muito importante isso. Se você tem algo a comentar a respeito disso no YouTube, comente alguma coisa, o que você acha da obediência, como é que é isso para você, se você já entendeu ou já percebeu o quanto a corporação Mormon faz você obedecer por coerção, medo. Às vezes tem algum episódio que eu tô falando aqui, você foi lembrando. Comenta no YouTube. Tô no Spotify, que preguiça de ir até o YouTube comentar. Vai lá, rapidinho. Eu já falei para vocês que eu tenho uma dificuldade muito grande de trazer o pessoal que ouve através das plataformas de podcast tradicionais, Spotify, Google Podcast, tenho muita dificuldade de trazê-los até o YouTube para comentar. Eu tenho muita dificuldade. Porque quando eu vou ver os números, as pessoas ouvem demais a gente por lá, né? O podcast Mormon Malva por lá. Só que na hora de comentar, eu tenho os comentários, né, das pessoas, meus amigos e amigas aqui dessa corrente do bem que comentam no YouTube, mas eu queria que tivesse mais pessoas interagindo, tá? Mas é difícil mesmo trazer as pessoas de lá, né? Às vezes aparece um ou outro, eu ouvi pelo podcast do Google, ouvi pelo Spotify... Beleza, pessoal, mas fica aí o pensamento, é uma coisa que eu fiquei pensando hoje sobre isso. Eu vou falar sobre isso, sobre essa parte de obediência e como é ensinado na corporação Mormon, que faz você obedecer por medo. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima, até mais. Tchau, tchau.